Olá pessoal, amigo gringo responde, voltou para o ar livre, que notícia tão boa! E voltamos hoje a falar da relação entre raças e etnias nos Estados Unidos. Notícia não tão boa mesmo, porque sempre me dá muito estresse. Mas tudo bem, a pergunta do dia é do Noni, que perguntou, brincadeira, é No One, que perguntou, amigo gringo, você poderia explicar o que significa quando algum americano diz "You sound white", você soa branco, a outro? Já ouvi isso de umas 5 pessoas diferentes, casa. Bom, eu sei que diz house, mas estou traduzindo, parece que o No One escreveu parte da pergunta em alemão. Pessoal, tente mandar suas mensagens em português ou inglês, tá? Não é todo mundo, nem todos nós cidadãos alemães que falam alemão. Ok, you sound white, você está falando como branco, é o que um americano diz para uma pessoa negra ou talvez latina, sei lá, quando essa pessoa fala inglês como um branco. É insulto? Elogio? Vamos falar disso, mas antes disso, uma notícia! Meu amigo em São Paulo, o Daniel, vai virar professor do Cambly, e como todos os professores do Cambly, é falante nativo e dá aula pela plataforma no celular, tablet ou computador. Ele não começou ainda, mas Cambly tem outros professores ótimos esperando neste mesmo momento para te dar aula particular por vídeo. É só usar o link na descrição ou o código, está aparecendo aqui. E quem não conhece Cambly ainda ganha uma aula de graça. Como é que eu sei que pode usar neste mesmo momento? Porque há professores disponíveis 24 horas por dia. O Dan, o Daniel, espero que seja nosso professor do mês em dezembro. Mas ainda é em qual mês? Outubro, né? Oh, não. Outubro. Então vamos para a piada de tiozão da semana com a Jackie. Hey guys, thank you so much for having me again. I'm really grateful for this last month of sharing some jokes with you guys. I hope you're able to use and, have fun with your friends. It's another one about trees because I love plants. I don't know if you guys could tell. So why do trees have so many friends? Why? Because they branch out. Get it? Because they have branches all over the place. Yeah. Thank you guys so much again. If you guys want to talk to me, I would love to share a conversation with you. Just check me out on Cambly and book a session. Thanks, guys. Que é uma aula com a Jackie, link na descrição. Bom, como já mencionei várias vezes do canal, existe nos Estados Unidos um sotaque que a gente pode chamar de sotaque negro afro-americano. Eu sei que isso é um pouco esquisito para os brasileiros, porque pode me corrigir se estou errado, mas no Brasil, se você fecha os olhos, saber se alguém é branco ou negro ou pardo, etc., é complicado. Ou seja, você pode distinguir um sotaque nordestino ou até classe social, mas saber a raça ou etnia da pessoa é complicado. Mas aqui eu diria que é possível, na maioria dos casos, distinguir se uma pessoa é branca ou negra. Não é que existe um inglês branco e um inglês negro nos Estados Unidos. Existem milhares de variedades e sotaques e nenhum pertence a uma cor ou outra exclusivamente. Mas vocês sabem como é, nem todo mundo é tão sofisticado quanto nós, né? E esses puta babacas simplificam as coisas. Então, vamos simplificar as coisas e ser um pouco babaca. Os linguistas daqui falam de um inglês negro, que não tem só sotaque diferente, mas gramática diferente também do inglês padrão de, sei lá, um professor de inglês. I know. A lot of you look forward to this about as much as you look forward to root canal work. Um âncora na TV. Tonight, Donald Trump and Joe Biden facing off in their final debate just 12 days until the election. Eu, quando falo inglês diretamente à câmera. Hello, how are you? I am fine. E esses puta babacas pensam nesse inglês padrão como inglês branco. Então, quando alguém diz você soa branco, you sound white,
é a esse inglês que estão se referindo. Você fala inglês padrão. Por que estou chamando eles de puta babacas? Porque é óbvio que o inglês padrão não é inglês branco. Muitas pessoas falam inglês padrão, branco, negro, asiático, latino, árabe, sei lá. Mas antes de falar mais disso, vamos falar um pouco desse inglês negro. Eu sei que é complicado reconhecer sotaques em outros idiomas. Eu não sempre distingo os sotaques quando estou no Brasil. Então vou tentar ajudar um pouco com um exemplo meio exagerado do inglês negro, que é um sketch de Saturday Night Live, programa super popular aqui, em que imitam o programa de auditório Jeopardy, mas na versão negra, ou seja, o Black Jeopardy. Detalhe, se te interessa a política americana, assista inteira, vou colocar o link na descrição. Tem mais de 50 milhões de visualizações e é com Tom Hanks e fala muito dos republicanos, dos democratas e tudo, mas eu estou aqui só para mostrar o inglês e vamos olhar alguns trechos. This is Black Jeopardy. What up? What up, what up, what up? Welcome to Black Jeopardy, the only TV game show where the audience is in church clothes. I'm your host, Darnell Hayes. Our contestants are Keely. Hey. Shanice. Okay now. And Doug. How are you doing, sir? Vocês ouviram, ele disse what up, what up, what up. What up, what up, what up? A expressão padrão, vamos dizer, é what's up, ou seja, what is up, com o verbo to be. Mas em inglês negro é muito comum o verbo to be sumir. Que isso? O verbo to be some completamente? Como que vocês vão entender isso? Mas é fácil, porque muitas vezes o verbo to be é desnecessário. Olha, escuta bem. Meu nome, Seth. Hoje, dia lindo. Vocês entenderam? Claro, eu não precisava dizer meu nome é Seth. Era óbvio, o dia é lindo. Ok, agora escutem as categorias de perguntas, das perguntas que eles vão responder. São todos meus gírias. Let's see our categories. We got big girls. I don't know. You better. I'm gonna pray on this. They out here saying, and as always, white people. Ouviram? They out here saying, em vez de they are out here saying, sem o verbo to be. E também escutamos outra característica bem típica do inglês negro, a falta do de ao começo de uma palavra. Ou seja, em vez de I don't know, falam I don't know. Ok, agora escutem a resposta seguinte e ver se você pode traduzir para o inglês padrão. Well, let's go over to, I don't know for 4. Okay, the answer there, he says his dog doesn't bite. Shanice. What is, I don't know, he got teeth, don't he? Yeah, that's it. Ok, então, I don't know vira I don't know. He got teeth, don't he? Vira he has teeth, doesn't he? Então, mexendo com os verbos. Agora, muitas pessoas dizem que o inglês padrão é correto, mas isso significa que o inglês negro é errado? Eu não chamo isso de errado, eu chamo isso de vernáculo, ou seja, é o inglês dia a dia como é usado por um grupo de pessoas. Na verdade, tem muitas formas de inglês vernáculo. Cada um de nós americanos fala o inglês mais informal quando não estamos em situações formais, tipo o trabalho ou a escola. E o inglês negro é um exemplo desses ingleses vernáculos. O interessante é que muitas vezes o inglês vernáculo, tipo o inglês negro, é muito correto. Então imagina você está cantando um rap e você faz isso em inglês padrão. É muito absurdo isso. Na verdade, é tão absurdo fazer rap em inglês padrão que o mesmo programa, Saturday Night Live, fez um sketch que virou muito famoso, tipo 30 anos atrás, sobre isso. São dois rapeiros brancos fazendo rap em inglês padrão. A ver se vocês conseguem entender. Got a house out in the burbs, and I try not to act too much like a nerd. I got a white wife and 2 white kids and a brother-in-law who's on the skids. I got a Volvo, I got a Jag. and secretly we dress in drag. Get on the train at 8:05 and do that crazy One-hand jive.
Ok, talvez você esteja pensando como chegamos a ter um inglês negro aqui nos Estados Unidos, como isso se desenvolveu. Bom, vocês sabem que aqui as raças são mais separadas do que no Brasil. Aí evoluem sotaques e gírias diferentes. Vários aspectos do inglês negro vêm o inglês do sul dos Estados Unidos, trazidos com os milhões de negros que migraram do sul para o norte no século XX, o que chama a grande migração, the Great Migration. Ok, voltamos para a pergunta de você só negro, você só branco. Fato, alguns negros nos Estados Unidos falam com um inglês claramente negro, gírias e sotaque. Outros falam um inglês padrão. E eu diria que a maioria misturam, dependendo da situação. E às vezes até misturam dentro de uma conversa só, o que chama alternância de código, code switching em inglês. A história mais típica: um jovem na comunidade negra ganha uma bolsa para estudar numa escola particular, uma universidade, vamos dizer, em outro estado, onde a maioria é branca, ok? Lá ele começa a falar mais inglês padrão, que é normal, todo mundo está falando, e ele tem que escrever e tudo em inglês padrão na aula. Volta ao bairro, abre a boca e, mesmo não querendo, solta algumas palavras de inglês padrão, ou talvez um sotaque um pouco diferente do que tinha antes. E claro, os amigos do bairro começam a tirar sarro dele. Você é só branco? O que aconteceu? Você foi para a faculdade e esqueceu de nós? E isso é tomado como um insulto, ok? Como se fosse uma traição. Você não está mais com a gente, você já passou tempo demais com eles, sei lá. Mas não é o único caso. Claro que tem muitos negros que são criados em áreas mais diversas, ou até em maioria branca, e realmente nunca falaram o inglês negro quando criança. Então eles realmente vão soar branco para alguns negros, e isso também seria um insulto. E tipicamente eles não gostam nada disso. Olha esse youtuber que está reclamando que todo mundo fala que ele soa branco. Fucking tell me I don't fucking see it because I'm not fucking white. Now that I said it, now that y'all know I'm black, I don't know where the y'all got this idea that I'm fucking white or some other fucking race from. Isso é comum, as pessoas ficam muito chateadas. E eu concordo com ele. O inglês que ele está falando é inglês padrão, não é inglês branco. Detalhe, às vezes, negros que falam inglês padrão tentam aprender a falar inglês negro, se sentem mal, querem se sentir mais parte da comunidade. O exemplo mais óbvio, provavelmente, da história é o Obama, o presidente Obama, um negro criado por família branca, mas que durante a vida, durante a adolescência, a faculdade, começou a se identificar com a comunidade afro-americana. E ele desenvolveu uma forma de code switching, alternância de código, ou seja, quando ele está com pessoas falando inglês padrão, ele fala inglês padrão. Quando está em um evento na comunidade negra, começa a falar o inglês mais negro. Olha esse momento clássico, esse momento famoso em que Obama canta um hino tradicional afro-americano com sotaque negro com o qual ele não nasceu. Então, o inglês negro hoje em dia é coisa de orgulho para muitos afro-americanos. Na verdade, sempre era, mas agora eu acho que é mais. E temos muitos exemplos de músicos, atores, políticos negros que falam o inglês negro sem desculpas em qualquer momento. Então, estão tentando dizer, nossa, a gente não tem que falar inglês padrão, a gente fala como a gente fala. Agora, não é sempre negro que fala para negro, you sound white. Também existe a situação quando um branco ou um asiático, sei lá, fala para um negro, you sound white, ou mais comum, na verdade, you don't sound black. Você não fala como negro. E não é tão legal, porque o que está dizendo? Está implicando um pouco que, você não é um daqueles negros, você é do tipo de negro que nós gostamos, ou sei lá. Não é sempre isso, mas pode ser recebido meio assim. Como assim eu não sou branco? Como soa branco? O que é inglês branco? Não existe inglês branco. Então, uma pergunta, um brasileiro negro deveria aprender inglês negro? Eu não sei responder isso. Claramente não é o inglês que você aprende nas aulas de inglês. Mas se você assiste tipo
Todo Mundo Odeia o Chris, e você aprende inglês disso, eles falam no inglês, um tipo de inglês negro nesse programa. Depende, na verdade, de qual é seu propósito, porque você está aprendendo inglês. Você está aprendendo inglês para ser banqueiro da Wall Street, ou você está aprendendo inglês para ser rapeiro, ou sei lá, tentar unir os movimentos afro-americanos com afro-brasileiros. Eu não vou te dizer o que fazer sobre isso, mas eu vou dar só uma dica. Até virar fluente em inglês, aprenda qualquer sotaque que você quiser. Britânico, australiano, americano do norte, americano do sul, afro-americano, chinês-americano, sei lá. Eu recomendo aprender primeiro a gramática padrão. Porque se você não fala fluentemente e você fala algo não padrão, ninguém vai pensar, nossa, que impressionante, ele aprendeu inglês negro. Vão pensar, ele fez um erro de gramática.